Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de rejeição, orfandade e sexualidade. Meu nome é Douglas. Nasci em São Paulo, na capital. Tive uma infância muito boa. Brincava muito na rua. Pega-pega, esconde-esconde, pipa, bolinha de gude, peão, carrinho de rolemã, entre outras brincadeiras da minha geração. Nos finais de semana, estávamos sempre na casa dos meus avós ou tios. Sou o irmão mais velho de 4 irmãos. Apesar de não ter nascido em um lar religioso, aos 9 anos, por conta da minha madrinha ser católica, acabei fazendo a primeira comunhão. Aos 10 anos, minha família mudou de São Paulo para São José dos Campos por conta da transferência de trabalho do meu pai. Minha mãe começou a trabalhar nessa época. Continuei a frequentar a igreja, que era na rua da minha casa, e jogava bola no time da igreja, aonde só poderiam jogar quem assistisse à missa. Foram 5 anos maravilhosos, muitos amigos novos, e eu sempre gostei muito de jogar bola. Porém, só frequentava a igreja para poder jogar. Aos 15 anos, parei de jogar bola no time da igreja e, consequentemente, a frequentar a mesma. Aos 16 anos, tentando me sentir aceito nas festas e baladas, comecei a beber, fumar cigarro, maconha e a usar cocaína. Nessa época, eu era escriturário de um banco e tinha um ótimo salário para a minha idade. Meus pais trabalhavam bastante e ficávamos sozinhos, eu e meus 3 irmãos. Tínhamos muita liberdade. Minha mãe sempre bebeu muito, já o meu pai bebia socialmente, e estão assim até hoje. Essa herança de bebida, do lado da família da minha mãe, vem desde meu avô e os meus tios. Todos tiveram problemas com cirrose, morreram por complicações devido ao uso excessivo de álcool. Aos 17 anos, conheci um homem de aproximadamente 40 anos que fazia tráfico de cocaína. Como eu já tinha carro naquela época, eu levava ele para todo canto em troca de droga. Uma noite, ao ir à casa dele, começamos a usar muita droga. E a certa altura, ele ficou completamente transtornado. Pegou uma faca, colocou no meu pescoço e me violentou. Foi a pior fase da minha vida. Com medo de que meus pais e amigos descobrissem, fiquei em silêncio, pois me senti envergonhado e humilhado. Decidi vender o carro e me afastar do traficante, mas ele me perseguia e me ameaçava todos os dias. Eu já não saía mais de casa, a não ser para trabalhar. Mas ele ficava na porta do banco ou até andando pelos corredores me torturando psicologicamente. Porém, ele cometeu a mesma violência contra outros 2 adolescentes, e o irmão mais velho de um deles acabou o assassinando. Fui tomado de um grande alívio quando recebi a notícia, mas mesmo assim continuei usando cocaína até os 22 anos de idade e bebendo muito álcool. Chegava a apagar. Várias vezes não lembrava o que tinha acontecido na noite anterior. Atentei contra a minha vida algumas vezes. Machuquei muita gente que estava à minha volta nesta época. Voltei para São Paulo com 25 anos. Nessa época, creio que rompi com essa maldição de bebedeira na minha família. Conheci a mãe das minhas filhas Larissa e Lívia. Tive um relacionamento de união estável por 13 anos. Saímos de São Paulo, fomos morar em Poços de Caldas e depois de 3 anos para Florianópolis, onde permaneci por 10 anos. Após 13 anos de união estável, essa relação acabou, pois demos toda a legalidade possível ao inimigo. Usamos maconha praticamente todos os dias desses 13 anos. Muitas brigas, ciúmes e discussões. Fora algumas traições minhas, que mesmo não sendo descobertas, fizeram com que ela pedisse para eu sair de casa. Foi um segundo momento muito difícil. Acabei ficando sem trabalho e sem condições de me manter em Florianópolis. Voltei para a casa de meus pais, em Minas Gerais. Passado 10 meses, decidi voltar a São José, a convite de amigos que me ofereceram emprego aqui.
era a oportunidade de recomeçar minha vida. A distância de minhas filhas era muito dolorida e eu precisava me reerguer para poder visitar elas e ter um local para elas pelo menos virem passar as férias. Chegando a São José, morando de favor na casa de uma tia, comecei a trabalhar numa empresa de um amigo e em uma outra empresa. Eu tinha 2 trabalhos nesse período. Trabalhava também vendendo consórcio. Voltando a São José e aos velhos amigos, eu retornei ao velho ciclo. Continuava a usar maconha e eventualmente ácido, bala em algumas festas. Trabalhando vendendo consórcio, eu passava todo mês na loja de um amigo, o Roger, levita dessa casa, para oferecer um produto para ele. Porém, o mesmo não dizia nem que sim, nem que não, mas sempre me falava para ir vender no antigo negócio fechado, hoje o Marketplace. Falava que haviam muitos empresários e que eu iria fazer muitas vendas. Após 3 ou 4 meses ouvindo ele falar isso, decidi vir até aqui. No meio da palavra, me senti fortemente constrangido por estar na casa de Deus com segundas intenções. Senti a presença de Deus e Ele falando comigo. O Espírito Santo me pegou para nunca mais me largar. Decidi terminar o propósito de 7 semanas, toda segunda-feira, e ao término comecei a frequentar os cultos. Aceitei Jesus e me batizei nesta linda e amada igreja em 2015. Fui recebido no recomeço pelo irmão Eduardo, que viria a ser o meu líder de célula, meu discipulador, que cuidou de mim com muito amor, sempre me encorajando e me impulsionando a ir mais fundo. Este ano agora, o Eduardo foi morar na casa do pai, após um acidente. Sinto muita a falta dele, porque além de um irmão, se tornou um amigo e meu compadre. Mas creio que um dia estaremos juntos novamente. Comecei a ter um sentimento de pertencer a esta família. Deus começou a restaurar cada área da minha vida. Estou limpo há 5 anos. Me casei aqui mesmo, no Espaço Aliança. Deus me trouxe uma serva e filha amada dele. Juliana, minha esposa, tem sido fundamental na minha caminhada com Jesus. Concluí o Circuito Vida. A Ju vai fazer o feminino esse ano e concluir também. Lideramos uma célula. Eu servi por 4 anos no Ruas e no Alto de Páscoa, Nexamá. Estamos agora juntos servindo no Recomeço e no 30 Semanas. Minha filha mais nova também aceitou a Jesus aqui e se batizou, porém está afastada. Mas profetizo, pois o nome dela está no livro da vida, e no tempo certo, o Abba Pai irá trazer ela de volta. Também profetizo sobre a vida da minha filha Larissa, mais velha, e da minha enteada Tamara, que nossa família mosaica irá servir ao Senhor até o último dia de irmos para a eternidade e nos encontrarmos na casa do papai. Pedi perdão às minhas filhas pelo dano causado a elas com as minhas atitudes. Depois de muita dificuldade financeira, Deus me confiou 2 lanchonetes para administrar. Estamos pagando nosso apartamento na planta, adquirido no ano da conquista. O livro do pastor Fabiano, Paternidade Bem Resolvida, foi determinante para o meu início de cura e decisão de falar sobre a violência que me aconteceu. Assim como também o testemunho do pastor Conrado e de outros irmãos da nossa família. O 30 Semanas me ajudou juntamente com todo este processo de crescimento espiritual e concluí meu primeiro ciclo em 2019. Me senti sendo curado por Deus durante todo o ciclo. Consegui liberar perdão ao homem que praticou a violência contra mim, assim como perdoar a mãe das minhas filhas pelo fim da nossa união estável. Tenho melhorado como pai, filho, irmão, marido, profissional. Tenho aprendido a viver um dia de cada vez, reconhecendo meus erros e praticando perdão. Termino aqui, crendo que o melhor de Deus está por vir e que com uma promessa de Deus em minha vida. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Jó 8:7. Obrigado pelo silêncio de vocês.